E aí, pessoal concurseiro, tudo beleza? Bora desvendar uma daquelas normas que, olha, sempre aparecem em provas de meio ambiente, de agências reguladoras. É pra gente garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Então vamos lá. A gente está falando da Resolução CONAMA 393, lá de 2007. E aqui tem um ponto-chave, o pulo do gato mesmo. Ela é um complemento da Resolução 357 de 2005, que aliás a gente já destrinchou aqui no canal. A 393 é bem específica, sabe? O foco dela é o descarte daquela água que vem junto com o petróleo e o gás nas plataformas em alto mar. Então, bora mergulhar nos detalhes. Olha só, para facilitar o nosso estudo, eu dividi tudo em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai passar pelas definições, que são a base de tudo. Depois, vamos para os padrões de lançamento. Essa é aquela parte cheia de números que as bancas amam cobrar, né? Na sequência, a gente vê onde essas regras se aplicam. E para fechar, aquela dica de ouro para fixar o conteúdo e não esquecer mais. Combinado? Então simbora! Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo, o artigo 2º. Gente, entender direitinho essas definições é fundamental. Por quê? Porque um monte de questão de prova nasce exatamente daqui, do vocabulário certinho que a norma usa. Sabe aquele detalhe que separa quem acerta de quem erra? É isso aí. Vamos à primeira definição, que é talvez a mais importante de todas. Água produzida. O que é isso, afinal? De forma bem simples, é aquela água que sobe junto com o petróleo na hora da extração. Pensa só, a resolução inteira gira em torno de como descartar essa água do jeito certo. Ela é basicamente a estrela do show aqui. Beleza. E o que seria o tal do descarte contínuo? A norma é bem clara. É o ato de lançar essa água produzida no mar. E atenção, pode ser tanto de forma permanente, sem parar, quanto intermitente, ou seja, de vez em quando. É exatamente essa ação que a resolução quer regular para proteger o nosso ambiente marinho. Agora, um conceito que, olha, é super importante. Zona de mistura. O que é isso? Pensa assim. É como se fosse uma área delimitada, um círculo, bem em volta do ponto de descarte. É ali, naquela região específica, que o efluente começa a se diluir. Mas fora dessa zona, a conversa é outra, e a qualidade da água tem que seguir padrões bem mais rigorosos. E para fechar essa parte de definições, temos a área ecologicamente sensível. O nome, já entrega o ouro. A gente está falando de lugares super frágeis, como recifes de corais, manguezais, áreas onde os peixes se reproduzem, enfim, lugares que precisam de uma proteção especial. E como a gente vai ver daqui a pouco, existem regras bem específicas e até proibições de descarte nessas regiões. Certo, agora vamos para a parte que eu sei que todo mundo espera, a que mais despenca em prova. Os números. Os padrões de lançamento dos artigos 5º e 6º. Aqui, pessoal, a atenção tem que ser máxima, porque é aquele detalhezinho que pode garantir ou tirar o seu ponto. Então, a grande pergunta que o artigo 5º responde é sobre o principal poluente que a norma controla: óleos e graxas. A resolução bota limites bem específicos para a concentração disso na água que vai ser descartada. E aí, quais são esses limites? E aqui estão eles, os números mágicos que as bancas adoram. Presta muita atenção porque a norma trabalha com 2 limites diferentes. O primeiro é a média mensal, que não pode passar de 29 miligramas por litro. E o segundo é o valor máximo em um único dia, que é de 42 miligramas por litro. Anote isso aí. Vamos focar no primeiro número então. O que significa esses 29 miligramas por litro? É a média aritmética simples do mês inteiro. Ou seja, pode ser que um dia o valor seja um pouco maior, outro dia um pouco menor, mas no fim das contas, quando você tira a média do mês, não pode passar de 29. Agora, o segundo número, os 42 miligramas por litro. Esse é o teto, o limite máximo absoluto. Isso quer dizer que em nenhum dia a concentração pode passar desse valor. É uma regra de ouro mesmo. Se a fiscalização chegar lá e medir 43, pronto, já era, uma não conformidade na certa. Mas e aí, como é que se mede isso? O artigo 6º entra em cena para explicar. Ele diz que o método padrão de análise é o gravimétrico. Fica de olho nesse nome, porque é aquele tipo de detalhe técnico que uma banca mais chatinha adora cobrar. A norma até fala que podem ser usados outros métodos, mas eles precisam ter uma correlação comprovada com o gravimétrico, que é o principal. Ok, então a gente já viu as definições e já decorou os limites. Certo. Mas onde e quando exatamente essas regras valem? É isso que a gente vai ver agora, passando pelos artigos 3º, 4º, 8º e 9º. Basicamente, vamos entender o alcance, o escopo da norma. O artigo 3º já chega com uma regra geral muito importante. Ele diz o seguinte:
Se não tiver uma classificação específica para aquela área, as águas marinhas ali, no entorno das plataformas, são consideradas águas salinas classe 1. Isso estabelece um padrão de qualidade bem alto, que precisa ser mantido. É um link direto com a Resolução 367 que a gente já comentou. Lembra daquela zona de mistura que a gente falou lá no começo? Pois é, o artigo 4º define o tamanho dela. Um raio de 500 metros. Exatos 500 metros a partir do ponto de descarte. É só dentro desse círculo que a diluição inicial pode acontecer. Passou 1 centímetro dali, a água já tem que estar nos padrões da classe 1. Agora, mas muita atenção aqui. O artigo 8º traz uma exceção super importante. Se a plataforma estiver mais perto da costa, a menos de 12 milhas náuticas, a coisa muda. O controle fica bem mais rígido. Nesses casos, quem define as condições de descarte é o órgão ambiental competente e a preferência, olha só, é sempre pela vazão zero. Ou seja, a ideia é não descartar absolutamente nada no mar. E para fechar essa parte, o artigo 9º. Esse aqui é o artigo do não pode de jeito nenhum. Ele traz as proibições absolutas, prato cheio para a questão de prova. É proibido o descarte a menos de, anota aí, 10 quilômetros de unidades de conservação e a menos de 5 quilômetros daquelas áreas ecologicamente sensíveis que a gente já definiu. 2 números fáceis de guardar, 10 e 5. Bom, chegamos na nossa reta final. A gente passou pelos pontos mais quentes da resolução, mas como garantir que tudo isso se transforme em acerto lá no dia da prova, hein? Vamos para a estratégia de ouro, o passo final. E o ponto é exatamente este. Olha, entender a lógica da norma é excelente, ajuda muito. Mas a gente precisa ser realista. As bancas de concurso podem, e olha, elas fazem isso com frequência, cobrar a literalidade do texto. É o famoso copia e cola da lei na questão. Então, ignorar a leitura da norma na íntegra é um risco que, sinceramente, não dá para correr. Portanto, o recado final é este. Essa nossa análise aqui é um guia, um mapa para te orientar, mas o território que precisa ser dominado é o texto completo da resolução. A leitura da norma na íntegra é simplesmente inegociável para quem está buscando aprovação. É a melhor maneira de se blindar contra aquelas pegadinhas que as bancas adoram colocar. Para facilitar a vida de todo mundo, o link para o texto completo da Resolução 393 está aqui na descrição, tá? A recomendação é forte, leia assim que puder. E claro, se essa nossa conversa ajudou a clarear as ideias, deixa aquele like para ajudar esse material a chegar em mais gente. Aproveita, se inscreve no canal para não perder os próximos resumos. Ah, e dá uma olhada nas outras análises de legislação que já temos por aqui. Bons estudos e a gente se vê na próxima.